Esse vídeo é um dos produtos do trabalho em grupo da disciplina Tópicos 1, Engenharia Dirigida por Modelos, ministrado pelo professor Fábio Moreira, do primeiro semestre de 2011 da Universidade Federal de Goiás. A ideia do trabalho consiste em modelar uma aplicação de chat de troca de arquivos entre usuários, utilizando as plataformas MetaOrb e CVM. Bom, primeiramente, vamos ver como é que ficou o arquivo que define como que vai ser o modelo. A gente usou como base o que já existia de uma aplicação chamada Whitebird. Vamos mostrar algumas alterações que a gente fez nesse arquivo. Mas, primeiramente, vamos mostrar como que trata um bug do MetaOrb. Por algum motivo, a gente deve seguir os seguintes passos para poder abrir e editar um arquivo. A gente abre o .ecore, vem aqui em ID, muda para falso, salva, abre o .gmodel e gera tudo. Feito isso, o próximo passo é executar esse MetaOrb MetaModel como uma nova aplicação do Eclipse. É nessa nova aplicação que a gente vai abrir o arquivo MyBaseIDL. Lembrando que aquela operação que a gente fez do ID, a gente tem que retornar ela para true, senão o MetaOrb não vai rodar. Vamos abrir o arquivo aqui, já deixei ele aberto. Então vamos voltar lá, vamos acabar esquecendo, vamos mudar o valor de ID para true novamente. E temos que gerar novamente o modelo. Esses passos são necessários para a edição do arquivo, mas como a gente só vai mostrar, isso não era realmente necessário. Bom, a grande alteração no modelo foi feita aqui, ó. Nessa parte da árvore. O resto, basicamente, é a mesma coisa que foi feita pelo Whitebird. Aqui, os acréscimos são o quê? Um componente interno de criptografia, nós declaramos ele como primário, e a criação de um outro byte local. Aí já existia um, nós criamos mais outro, pelo seguinte motivo. Um componente fora do byte envia um fluxo de dados. Então, o stub recebe esses dados e redireciona o fluxo para o componente de criptografia. Quando o componente de criptografia realizar o processo criptográfico, ele vai empacotar os dados e vai enviar pela rede. Esse processo, essa criação de outro byte local se deve por causa desse processo intermediário de criptografia. Bom, é essa a grande alteração que foi feita no modelo. Vamos mostrar agora como que ficou a aplicação. Voltamos ao normal, agora a gente pode rodar já os servidores. Os dois servidores que a gente deve rodar é o servidor de nomes e o servidor de repositório de tipos. Mas uma informação importante está aqui em TypeRef. Nessa classe nós determinamos o endereço daquele arquivo MyBaseIDL que ele vai usar por base. Esse aqui tem que ser exatamente aquilo que a gente definiu lá atrás. Feito isso, agora a gente já pode rodar. Com os servidores startando, a gente pode rodar a aplicação. Bom, aqui está a aplicação em C#, aberta no Visual Studio 2010. Vamos executar e ver a cara dela rodando. A gente colocou essa função que o usuário pode determinar qual que é o nome de usuário que ele vai usar durante a conversação. Vamos deixar esse por default. Esse nome vai ser registrado e vai ser ele que a aplicação vai buscar para poder estabelecer a conexão. Se a gente clicar aqui na conectar, a gente vai ver quais são os usuários disponíveis para a gente estabelecer uma comunicação, um grupo colaborativo. Como só tem um, não vai adiantar nada criar. Então vamos criar outro em outro lugar, numa máquina virtual, que a gente tem os arquivos. E nessa máquina virtual a gente vai rodar outra instância do chatzinho. A informação importante é esse arquivo aqui, serviceconfig.
Uma informação importante é anotar esse arquivo aqui, service config. Ele que vai fazer a referência para onde que está o servidor. Aqui a gente deve colocar o IP, repositório de tipos, IP, servidor de nome. Como eles estão rodando na mesma máquina, o IP é o mesmo. Eu não poderia colocar localhost porque eu estou rodando de uma máquina virtual. Feito isso, a gente roda o aplicativo do chat. Aqui agora ele está apontando para o servidor de nomes nessa máquina aqui. Aqui o usuário, vamos criar o usuário com esse nome mesmo. Quando eu for conectar, agora ele já anota a existência dos dois. Agora a gente já pode criar um grupo colaborativo. A gente adiciona os dois e cria. Agora o MetaWeb faz a criação do grupo e a gente pode estabelecer então a conversação entre eles. O usuário diz oi. Bom, um problema que a gente não conseguiu resolver a tempo foi a questão de uma telinha conseguir realmente comunicar com a outra, trocar informações. A coisa acabou por aqui. Só conseguimos fazer que elas se reconhecessem, elas se encontrassem e pudessem criar o grupo. No entanto, se a gente responde do outro lado, dá erro. No entanto, não conseguimos fazer com que os lados se comunicassem. Componente de criptografia, mas implementando o componente de criptografia, ele ficou da seguinte maneira. A ideia básica dele é simples, a gente pega todo o texto digitado e inverte esse texto. A gente troca o fluxo de dados. Na hora de descriptografar, o processo é o inverso. Ou seja, eu vou mandar, por exemplo, eu mando uma frase, a criptografia é simples, ela inverte a frase e manda. E quando chega do outro lado, ele inverte novamente e retorna na frase original. Esse é um componente de criptografia.